Nessa videoaula faremos a correção da última atividade, que abordava as propriedades operatórias dos logaritmos. A primeira questão: determine o valor numérico de cada uma das expressões, sabendo que o logaritmo decimal de A é 0,7, o logaritmo decimal de B é 0,85 e o logaritmo decimal de C é 0,95. O item A, nós temos o logaritmo de A vezes B. Bem, como nós temos aí um produto no logaritmando, eu posso aplicar a propriedade operatória que transforma produto em soma. Desse modo, então, o logaritmo de A vezes B na base 10, eu escrevo como sendo o logaritmo de A na base 10 mais o logaritmo de B na base 10. Aí agora é só substituir. O logaritmo decimal de A é 0,7, mais o logaritmo decimal de B é 0,85. Quando nós somarmos, nós vamos obter 1,55. Desse modo, então, o logaritmo de A vezes B na base 10, ele é 1,55. O item B, nós temos o logaritmo decimal de A vezes B sobre C. Bem, aplicando as propriedades operatórias de logaritmo, nós podemos escrever, eu vou transformar o produto em soma e eu vou transformar a divisão em subtração. Então fica o logaritmo de A na base 10 mais o logaritmo de B na base 10 menos o logaritmo de C na base 10. Vamos então substituir. O logaritmo de A na base 10 é 0,7, o logaritmo de B na base 10 é 0,85 e o logaritmo de C na base 10 é 0,95. Então você pega 0,7 mais 0,85 menos 0,95, isso vai dar então 0,6. Desse modo, o logaritmo de A vezes B sobre C, isso na base 10, ele é 0,6. O item C, nós temos o logaritmo de A sobre C na base 10. Como aí nós temos uma divisão nos logaritmandos, a gente transforma numa subtração de logaritmo. Então, o logaritmo de A sobre C na base 10, eu escrevo como sendo o logaritmo de A na base 10 menos o logaritmo de C na base 10. O logaritmo de A na base 10 é 0,7, o logaritmo de C na base 10 é 0,95. Quando a gente subtrair, vai dar menos 0,25. Desse modo, então, o logaritmo de A sobre C na base 10 é menos 0,25. O item D, nós temos o logaritmo de A vezes B vezes C. Vamos lembrar que a propriedade do logaritmo do produto ela é válida para qualquer quantidade de parcelas no produto. Então, como aí nós temos 3 parcelas, é só a gente transformar numa soma de 3 parcelas, já que pela propriedade do logaritmo do produto, a gente transforma numa soma de logaritmos. Com isso, então, o logaritmo de A vezes B vezes C na base 10, ele é o logaritmo de A na base 10, mais o logaritmo de B na base 10, mais o logaritmo de C na base 10. O logaritmo de A na base 10 é 0,7, o logaritmo de B na base 10 é 0,85 e o logaritmo de C na base 10 é 0,95. Quando a gente somar tudo isso, a gente vai obter 2,5. Desse modo, então, o logaritmo de A vezes B vezes C na base 10 ele é igual a 2,5. O item E, eu quero o logaritmo de C dividido por B. Como aí nós temos uma divisão no logaritmando, a gente transforma numa diferença de logaritmo. Com isso, então, o logaritmo de C sobre B na base 10, eu transformo em logaritmo de C na base 10 menos logaritmo de B na base 10. O logaritmo de C na base 10 ele é 0,95, o logaritmo de B na base 10, 0,85. Quando a gente subtrair, vai dar 0,1. Desse modo, então, o logaritmo de C sobre B na base 10 ele é 0,1. No item F, nós temos o logaritmo de B sobre A vezes C. Bem, aí aplicando as propriedades que nós já conhecemos,
nós podemos escrever que o logaritmo de b dividido por a vezes c, ele é o logaritmo de b, isso na base 10, menos, entre parênteses, o logaritmo de a na base 10, mais o logaritmo de c na base 10. Bem, por que eu tenho que colocar essa soma entre parênteses? Porque, na verdade, como a gente tem o a e o c no denominador dessa fração, então nós vamos ter que subtrair o logaritmo de b pelo logaritmo do denominador. Já que o logaritmo do denominador tem o a e o c, então eu tenho que colocar o a e o c entre parênteses, já que o sinal de menos inverte o sinal se a gente não colocar entre parênteses. Substituindo, então, o logaritmo de b na base 10 é 0,85, menos o logaritmo de a na base 10 é 0,7, mais o logaritmo de c na base 10 é 0,95. Somando o que está entre parênteses, nós temos 1,65. Então você pega 0,85 menos 1,65, isso dá aproximadamente, na verdade aproximadamente não, isso dá exatamente menos 0,8. Desse modo, então, o logaritmo de b dividido por a vezes c, ele é igual a menos 0,8. O item G, nós temos o logaritmo de b na base a. Bem, vamos lembrar que do enunciado nós sabemos o logaritmo decimal de a e sabemos o logaritmo decimal de b. Então, se nós sabemos os logaritmos decimais, é só a gente aplicar aí a propriedade da mudança de base. Então, fazendo a mudança de base, nós podemos escrever que o logaritmo de b na base a, ele é o logaritmo de b na base 10, dividido pelo logaritmo de a na base 10. Bem, o logaritmo de b na base 10 é 0,85, o logaritmo de a na base 10, 0,7. Quando eu pegar 0,85 dividido para 0,7, isso vai dar aproximadamente 1,214. Desse modo, então, o logaritmo de b na base a, ele é aproximadamente 1,214. O item H, o logaritmo de a vezes b na base c. Bem, então, inicialmente a gente vai aplicar a propriedade do produto, né? A gente vai transformar o produto em soma. Então, a gente pode inicialmente escrever que o logaritmo de a vezes b na base c, ele é o logaritmo de a na base c, mais o logaritmo de b na base c. Agora vamos lembrar que o enunciado me deu o logaritmo de a, de b e de c na base 10. Daí, então, a gente faz a mudança de base. Eu vou escrever que o logaritmo de a na base c, fazendo a mudança de base, ele é o logaritmo de a na base 10, dividido pelo logaritmo de c na base 10. E vamos escrever que o logaritmo de b na base c, ele é o logaritmo de b na base 10, dividido pelo logaritmo de c na base 10. Vamos fazer as devidas substituições. O logaritmo de a na base 10 nós já temos, né? A gente poderia ter feito aí a substituição já agora, mas eu preferi logo somar. Como nós temos uma soma de fração com o mesmo denominador, soma o de cima, repete o de baixo. Então, em cima vai ficar o logaritmo de a na base 10, mais o logaritmo de b na base 10, sobre o logaritmo de c na base 10. Agora sim eu faço a substituição. O logaritmo de a na base 10, 0,7, mais o logaritmo de b na base 10, 0,85, dividido pelo logaritmo de c na base 10, 0,95. A soma em cima da fração, né, dá 1,55. 1,55 dividido para 0,95 dá aproximadamente 1,631. Desse modo, então, nós vamos ter que o logaritmo de a vezes b na base c, ele é aproximadamente 1,631. O item I, nós temos o logaritmo de c na base a vezes b. Vamos dizer que o item I é o inverso, digamos assim, do item H. É só aplicar as propriedades que a gente faz de maneira equivalente. Bem, aplicando aí as propriedades, eu posso começar escrevendo que o logaritmo de c na base a vezes b, eu começo logo pela mudança de base, né? Como nós temos a base 10, os logaritmos na base 10, eu posso fazer a mudança de base. Isso fica o logaritmo de c na base 10, dividido pelo logaritmo de a vezes b na base 10.
Bem, agora a gente vai transformar um produto em soma. Isso que eu falo, o logaritmo está no denominador. Então aqui vai ficar o logaritmo de c na base 10 dividido por. Transformando esse produto em soma de logaritmos, vai ficar o logaritmo de a na base 10 mais o logaritmo de b na base 10. Agora vamos fazer as substituições. Nós temos aí o logaritmo de c na base 10 é 0,95. O logaritmo de a na base 10 é 0,7 e o logaritmo de b na base 10, 0,85. Somando o denominador dá 1,55. Então a gente pega 0,95 dividido para 1,55, isso dá aproximadamente 0,612. Desse modo, então, o logaritmo de c na base a vezes b é aproximadamente 0,612. A segunda questão. Considerando o logaritmo decimal de 2, 0,301, o logaritmo decimal de 3, 0,477 e o logaritmo decimal de 5, 0,699, calcule no item A o logaritmo de 15 na base 10. Bem, para a gente aplicar as propriedades, como aí a questão ela não me deu o logaritmo de 15, a gente vai ter que fatorar esse 15. Vamos lembrar que o 15 é 3 vezes 5. Então a gente pode escrever que o logaritmo de 15 na base 10, ele é o logaritmo de 3 vezes 5 na base 10. Agora aplicando a propriedade que transforma produto em soma, isso vai ser o logaritmo de 3 na base 10 mais o logaritmo de 5 na base 10. Substitua, o logaritmo de 3 na base 10 é 0,477 mais o logaritmo de 5 na base 10, 0,699. Quando a gente somar tudo isso, dá 1,176. Com isso, então, o logaritmo de 15 na base 10, ele é 1,176. O item B, eu quero o logaritmo de 2,5 na base 10. Também aplicando as propriedades, a gente vai ter a seguinte situação. O logaritmo de 2,5 na base 10, vamos lembrar que 2,5 é 25 sobre 10. Então, a gente pode escrever como sendo o logaritmo de 25 sobre 10 na base 10. Agora, aplicando a propriedade que transforma a divisão em subtração de logaritmos, nós temos que o logaritmo de 25 sobre 10 na base 10, isso é o logaritmo de 25 na base 10, menos o logaritmo de 10 na base 10. Bem, 25 é 5 ao quadrado, então isso é o logaritmo de 5 ao quadrado na base 10, menos o logaritmo de 10 na base 10. Vamos fazer a propriedade que eu transformo a potência em produto. Só lembrar que esse expoente passa multiplicando. Então, o logaritmo de 5 ao quadrado na base 10, eu escrevo como sendo 2 vezes o logaritmo de 5 na base 10. Aí repete menos o logaritmo de 10. Vamos então agora substituir. Isso é 2 vezes 0,699, que é o valor do logaritmo de 5 na base 10, menos o 1, que é o valor do logaritmo de 10 na base 10. Quando eu pegar 2 vezes 0,699, isso vai dar 1,398. 1,398 menos 1 dá 0,398. Desse modo, então, o logaritmo de 2,5 na base 10, ele é 0,398. No item C, nós queremos o logaritmo de 10 na base 3. Como nós temos o logaritmo de 3 na base 10, que é 0,477, o mais conveniente no item C é a gente aplicar logo a mudança de base. É você colocar tudo na base 10. Então, o logaritmo de 10 na base 3, eu escrevo como sendo o logaritmo de 10 na base 10, dividido pelo logaritmo de 3 na base 10. Agora, resolvendo e substituindo, o logaritmo de 10 na base 10 é 1, dividido pelo logaritmo de 3 na base 10, que é 0,477. Quando eu pegar 1 dividido por 0,477, isso dá aproximadamente 2,096. Desse modo, então, o logaritmo de 10 na base 3 é aproximadamente 2,096. O item D, logaritmo de 10 sobre 3
na base 10. De novo, então, aplicando as propriedades, e claro, aí fazendo mudança de base também. Na verdade, não precisa mudança de base, né, porque a base aí já é 10. Então, apenas aplicando as propriedades, vamos aplicar a propriedade que transforma a divisão em subtração. Desse modo, então, o logaritmo de 10 sobre 3 na base 10, eu coloco como sendo o logaritmo de 10 na base 10 menos o logaritmo de 3 na base 10. O logaritmo de 10 na base 10 é 1, menos o logaritmo de 3 na base 10, 0,477. Subtraindo, a gente obtém 0,526. Portanto, o logaritmo de 10 sobre 3 na base 10 é 0,523. O item E, nós queremos saber o logaritmo de 60 na base 10. Vamos começar então fatorando o 60. Vamos lembrar que o 60 ele pode ser escrito como 2 vezes 3 vezes 10. Bem, se o 60 é 2 vezes 3 vezes 10, então o logaritmo de 60, logaritmo decimal de 60, é o logaritmo decimal de 2 vezes 3 vezes 10. Agora nós vamos transformar produto em soma. Daí então nós temos o logaritmo decimal de 2 mais o logaritmo decimal de 3 mais o logaritmo decimal de 10. Substituindo, o logaritmo decimal de 2, 0,301, mais o logaritmo decimal de 3, 0,477, mais o logaritmo decimal de 10, que é 1. Somando, então, a gente obtém 1,778. Portanto, o logaritmo de 60 na base 10, 1,778. O item F ele traz o logaritmo de 25 sobre 9 na base 10. Então, de novo, aplicando aí as propriedades, eu começo aplicando a propriedade que transforma divisão em subtração. Daí eu posso escrever que o logaritmo de 25 sobre 9 na base 10, ele é igual ao logaritmo de 25 na base 10, menos o logaritmo de 9 na base 10. Bora então resolver. 25 é 5 ao quadrado e 9 é 3 ao quadrado. Então, coloquei na forma de potência. Agora é só lembrar que o expoente passa multiplicando o logaritmo. Portanto, vai ficar 2 vezes o logaritmo de 5 na base 10, menos 2 vezes o logaritmo de 3 na base 10. Bora então substituir. O logaritmo de 5 na base 10, 0,699. Então vai ficar 2 vezes 0,699, menos 2 vezes o logaritmo de 3 na base 10, 0,477. Quando eu pegar 2 vezes 0,699, multiplicado por 2, vai dar 1,398. Menos 2 vezes 0,477, dá 0,954. Quando a gente subtrair, a gente obtém 0,444. Dessa forma, a gente conclui que o logaritmo de 25 sobre 9 na base 10 é 0,444. Bem, com isso a gente chega ao fim da correção dessa atividade, onde nós abordamos aí as propriedades operatórias de logaritmos.